Bom, no outro vídeo eu dei uma intuição do que é a redução, tá? E é a intuição que eu quero que vocês levem para a vida, mas a gente precisa formalizar um pouquinho melhor esses conceitos, tá? A gente vai começar formalizando o que é uma função computável, tá? Então, uma função do conjunto de cadeias, de qualquer cadeia descrita sobre um alfabeto para esse mesmo conjunto, ela é computável se alguma máquina de Turing computa ela. Esse conceito estava lá no vídeo sobre a tese de Church-Turing, ok? Então, qualquer coisa que possa ser computável é algo que uma máquina de Turing computa. Mas o que é uma máquina de Turing computar? Ela vai receber uma cadeia na fita, uma cadeia que pertence aí ao alfabeto. A máquina vai trabalhar em cima dessa cadeia e vai parar, deixando um certo conteúdo na fita, que a gente vai dizer que é o F de W, tá? Então, basicamente é isso. Tem uma string que a máquina vai fazer alguma coisa em cima dela e vai devolver algo válido ali na fita, tá? Então, qualquer coisa que a gente possa fazer nas máquinas, uma máquina que vai parar e me dar um resultado, ela é computável, certo? Por exemplo, uma função onde eu recebo uma cadeia e devolvo um símbolo de dólar aqui à esquerda dessa cadeia. Quer dizer, é aquela ideia, né, de que a gente tinha algo na fita e empurrou um pouquinho para poder colocar algo e detectar a borda esquerda, né? Isso é uma função computável. A gente já viu como faz isso, a gente sabe que é possível fazer isso usando uma máquina de Turing. Então, existe uma máquina de Turing que recebe qualquer cadeia, faz um shift mínimo das coisas para a direita para poder enfiar esse símbolo lá. Então, essa é uma função computável. Outra função que é computável, uma máquina que recebe dois números, ou a representação, né, uma codificação de dois números na fita, e soma esses dois números. De forma que no fim da computação a gente tenha como conteúdo da fita a soma desses dois números. Isso é uma função computável. Uma outra função computável é uma função que recebe a descrição de uma máquina e uma cadeia e transforma essa descrição dessa máquina de alguma maneira. Eu explicitei um exemplo aqui que a gente vai usar, inclusive, por isso que eu já estou usando ele. Então, M' vai ser a minha máquina M acrescida de alguns estados iniciais que rejeitam qualquer cadeia que não seja a cadeia ômega. Então veja o que eu estou falando. Eu vou receber uma descrição de uma máquina, eu vou mudar a descrição dessa máquina para que ela vire uma nova máquina, a descrição de uma nova máquina que inicialmente rejeita qualquer coisa que não seja ômega. Eu fiz um esqueminha aqui para ver se isso fica um pouco menos abstrato. Então, eu tenho uma máquina M, ela sei lá o que ela faz, e eu vou acrescentar algumas coisas aqui no início para que ela rejeite qualquer coisa que seja diferente de uma cadeia ômega específica. Mas eu não estou falando que eu vou... eu estou falando que eu vou criar uma máquina que modifique a descrição de uma. Então, na verdade, eu tenho a descrição da minha máquina inicial M, tá? Uma descrição que está na fita de uma terceira máquina aqui, vamos chamar ela de T. Então, agora eu preciso criar uma máquina T que receba a descrição disso e transforme essa descrição na descrição disso. A minha máquina T tem lá o diagrama dela, tá? Não tem nada a ver com isso aqui que eu estou fazendo. Ela tem o seu próprio diagrama, mas o que ela faz é pegar descrições de máquinas e transformar em descrições de outras máquinas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a minha máquina T receba isso como descrição, tá? Então eu tenho lá um conjunto de estados, né? Os símbolos lá do alfabeto, o símbolo da fita, tem aqui a descrição das transições e os três estados principais lá, né? O inicial e os dois de aceitação e de rejeição. E em seguida dessa representação a gente tem uma cadeia específica ômega, tá? Então isso daqui seria a minha entrada lá, que é uma especificação de uma máquina seguida por uma cadeia. Vocês concordam que é possível criar essa máquina T que receba isso e transforme nisso aqui de baixo, que essa aqui seria uma tentativa de representação dessa outra máquina aqui, tá? Então eu tenho alguns estados novos agora, os antigos continuam lá. Provavelmente eu vou ter outros símbolos aqui de fita.
E aí eu vou ter também novas transições nesse meu diagrama. Em particular, por exemplo, se eu estou no estado P0, que é o meu novo estado inicial, recebo o símbolo X1, é diferente do X3, vai para rejeição. Quer dizer, de alguma forma aqui eu tenho que rejeitar qualquer coisa que seja diferente de ômega. Eu posso literalmente fazer uma sequência de estados que está tentando ler exatamente isso aqui, porque eu sei quem é essa ômega. Eu recebi isso na minha entrada. É possível construir um conjunto de estados que vai rejeitar qualquer coisa diferente dessa entrada específica, tá? Bom, e vai ser seguida ainda da ômega. Então, eu vou estar criando aqui, né, uma nova M' ômega. Isso aqui é a minha nova representação, né? Mas a máquina M', ela representa uma máquina que rejeita qualquer cadeia diferente de ômega. Então, de novo, a minha máquina T está recebendo essa entrada na fita e transformando nessa entrada. Então, isso é uma função que é computável, certo? Bem, a minha máquina T, como é que é o diagrama dela, eu não sei. Eu sei que é possível criar uma máquina dessa depois de tudo que a gente já viu, tá? Isso aqui, esses diagramas que eu desenhei é mais ou menos para tentar representar isso, só para a gente entender o que está acontecendo. Mas o diagrama da máquina T mesmo eu não sei. E agora sim, o que é reduzir, tá? A gente diz que uma linguagem A é redutível para uma linguagem B se existir uma função computável, que a gente acabou de ver o que é, tal que qualquer cadeia que essa função receba, porque ela está descrita aqui, o domínio dela é qualquer cadeia, então qualquer cadeia que ela receba, a cadeia vai pertencer a A se e somente se a transformação que eu fiz nessa cadeia por meio dessa função pertence a B. Esse tipo de redução é também chamado de redução por mapeamento, porque o que a gente está fazendo é mapear cada cadeia que tem na linguagem A para uma cadeia que tenha na linguagem B. Alguma, tá? Pode ser até que duas cadeias aqui mapeiem para a mesma de B, não importa. O que importa é que eu consiga mapear as entradas de A para dentro do conjunto B, né? Então, eu preciso transformar qualquer cadeia que eu receba em A e preciso transformar em algo que vai para dentro do conjunto B. E de forma equivalente, também por contrapositiva, significa que qualquer coisa que não esteja em A tem que ser mapeada para qualquer coisa que não esteja em B, tá? Então, quando a gente diz que A é redutível para B, a gente também vai estar conseguindo dizer que o complemento de A é redutível para o complemento de B, tá? Diretamente. Outra simbologia que aparece bastante aí é essa daqui. A é redutível para B. Poderia aparecer assim. Eu prefiro ficar dizendo A é redutível para B do que usar esse símbolo de menor ou igual. Mas é um símbolo que faz um certo sentido quando a gente entende o que a gente está ganhando com a redução, tá? Eu vou evitar isso, mas vocês precisam saber que esse símbolo existe. Eu também já tinha falado a intuição do que a gente ganha com a redução, mas tá aqui os teoremas que realmente dizem pra gente o que a gente ganha. Então, se eu consigo reduzir da linguagem A para a linguagem B, e se B é uma linguagem decidível, então A vai ser decidível, certo? E a gente já viu, por causa desse esqueminha aqui, né? Então, se eu reduzir de A para B, significa que eu vou criar uma máquina para A. Bom, então, essa máquina A, ela vai receber uma entrada X. X é aí qualquer coisa descrita no alfabeto, certo? Quando X for uma representação válida lá para a minha linguagem A gente vai executar isso, né? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a minha redução. Então, eu vou transformar a entrada X numa entrada Y. Essa entrada Y, certamente ela precisa ser válida para o problema B. Agora, se a máquina sobre Y, se ela é uma máquina decisora, e essa máquina aceitou Y, eu preciso aceitar A, o X, para o problema A, né? Se essa máquina rejeitou o Y, eu preciso rejeitar o X. Então, a redução, a primeira coisa que a gente tem que pensar eu preciso reduzir numa coisa que seja válida, né? Numa entrada que seja válida. Mas essa entrada pode pertencer ou não à linguagem B que eu estou trabalhando aqui, né? Então, se Y pertence à linguagem B, significa que f de x, né, que é y, se isso pertence à linguagem B, x vai ter que pertencer à linguagem A.
Então, por quê? Porque eu estou dando como saída exatamente o que a máquina do B der como saída, né? Então, por isso que a redução precisa ser válida, né? Eu preciso fazer uma redução de tal forma que quando eu modifique aquela instância X ali, eu caia dentro de uma instância que está dentro do B. Então, a redução vai me ajudar a criar essa máquina aqui para o A. Se essa máquina do B for decisor para o B, essa máquina que eu criei para o A vai ser decisor para o A. Se essa máquina que eu tenho aqui para o B for uma reconhecedora da linguagem B, então essa máquina do A vai ser uma reconhecedora para o A, certo? É isso que esse teorema está falando, tá? Então, se A reduz para B e eu sei algo sobre B, então eu também sei algo sobre A. Por contrapositiva, como a gente já viu, isso também significa que se eu sei algo sobre o A, e algo ruim, né? Se A é indecidível, eu também sei que B vai ter que ser indecidível, certo? Porque se A for indecidível, significa que não existe máquina que decida A. Em particular, não vai poder ser essa daqui que vai decidir A. Mesma coisa com a questão de irreconhecibilidade, né? Se A é Turing irreconhecível, nenhuma máquina reconhece A, não vai ser essa aqui também que vai reconhecer. Então, B não pode ser reconhecível também. Então, vamos formalizar aquela ideia que a gente já tinha visto. Eu tenho essa linguagem aqui, que ela realmente é a linguagem do problema da parada, porque aqui eu só vou ter máquinas que param sobre as entradas. E aqui eu quero fazer uma redução do problema inicial lá, que eu vou agora chamar de problema da aceitação, para o problema da parada. Tá? Então, se eu quero fazer uma redução nesse sentido, do problema A para o problema P, eu preciso encontrar uma função que, quando ela receber uma entrada que pertence a A, ela vai me transformar numa entrada que pertence ao P. E se ela receber uma entrada que não pertence ao A, ela vai me transformar numa entrada que não pertence ao P. Então, se eu recebo uma entrada lá válida, se é uma máquina e uma descrição, uma cadeia, eu preciso criar uma entrada válida para o outro de tal forma que essa outra entrada, essa outra máquina M' para sobre W', sei somente se a M aceita, e ela não para, sei somente se a M não aceita. Então, tem essa questão de pertencer a... Se ela pertence a uma linguagem, ela pertence a outra. Se ela não pertence a uma linguagem, ela não pertence a outra. A gente tem que mostrar que essa redução, essa função f, vai fazer isso funcionar. E aí a gente já viu que se a gente pegasse simplesmente M' igual a M e W' igual a W, não ia me ajudar muito, né? Porque aí aqui eu teria informação, ó, M para sobre W. Só que M parar pode ser porque ela aceitou ou rejeitou, né? Então, se eu simplesmente faço essa transformação que não ia mexer na entrada, isso aqui não vai valer. Porque isso não é um sei somente se, né? Isso aqui me dá duas informações. Rejeitou ou aceitou. Então, aqui a gente vai ter a seguinte informação. M' aceita ou rejeita W'. Aqui a gente sabe que M' definitivamente não aceita W'. Certo? Então, se fosse só por isso daqui, né? Se M' não aceita W' e eu tô falando de M igual a W, então M não aceita W também, entendeu? Então, aqui eu ganhei M não aceita W, isso é verdade, M não aceita. Mas a gente precisa conseguir falar algo aqui em cima, né? A gente precisa dessas duas direções. Então, o que eu gostaria, na verdade, é que essa parte aqui não fosse uma dúvida, né? Que aqui em cima eu conseguisse, olha, M aceitou de fato, se eu sei que ela parou, se eu sei que a minha máquina M' parou sobre W', eu gostaria de ter a garantia que M aceita W. Então, eu vou fazer minha máquina M' funcionar exatamente como a máquina M, tá? Exceto pelo caso que se M não aceitar a minha cadeia W, eu vou fazer a máquina M' não parar. Tá? Então, essa aqui é a minha função f, que vai fazer a redução em si, certo? E é uma redução daquele jeito que a gente precisa, com aquele mapeamento, né? De que se MW pertence à linguagem de aceitação, então M' W vai ter que pertencer à linguagem de parada.
E se MW não pertence à linguagem de aceitação, M'W não vai poder pertencer à linguagem de parada. Então, eu recebi essa entrada MW, então essa aqui é uma função computável simples, tá? Eu vou construir uma nova máquina, então eu vou modificar a representação que eu recebi da M, certo? Vou construir uma nova máquina que vai fazer o seguinte: sobre a cadeia X, rode M sobre X, se M aceita, aceite, e se M rejeita, entre em loop. Bom, se M entrar em loop, eu também vou entrar em loop. A questão é que assim, eu só tenho esses dois estados agora, essa minha máquina M'. Ou ela aceita e para, ou ela entra em loop, em qualquer outro caso. Então veja que eu não estou dizendo aqui para eu imitar isso. Eu estou dizendo para construir essa máquina que, se alguém resolver executar essa máquina M', é assim que ela vai agir, tá? A minha função F realmente, ela só está recebendo algo na fita dela e fazendo algo em cima dessa coisa que está na fita e devolvendo algo na fita mesmo. Usando isso, e supondo que existe uma máquina R que decida o problema da parada, eu vou construir uma máquina S para o problema de aceitação. E essa máquina S faz o seguinte: ela vai receber uma entrada que faz sentido para aquele problema, né, que é um parzinho máquina-cadeia. Primeira coisa que ela vai fazer é computar a transformação ali, a redução de fato. Aqui a gente está fazendo a redução de fato, tá? E agora eu tenho uma entrada que não só é válida para o meu problema da parada, mas também aquela entrada é uma entrada específica, construída em cima da minha entrada inicial, que tem aquela correlação, né? Então, o que quer que seja que a minha máquina R faça, eu faço exatamente igual. Construir essa instância tendo certeza que aceitar ela é a mesma coisa que aceitar essa para o meu problema original. Agora, a próxima observação é que essa máquina S é uma decisora para o problema da aceitação. Por quê? Porque, veja bem, se R aceita, o que significa R aceita? R aceitou essa entrada aqui, né? Então, R aceita significa que M' para sobre W'. Se a R rejeita, significa que M' não para sobre W'. Tá? Porque esse é o resultado que a gente tem desse problema. Essa máquina decide o problema da parada, então é isso que a gente ganha com ela. O que significa a máquina M' parar sobre uma entrada? O que significa ela não parar sobre uma entrada? Vamos ver aqui, essa é a descrição da máquina M'. A única forma dela parar sobre uma entrada é quando ela aceita, porque qualquer outra coisa ela entra em loop. Então, se a máquina M' parou sobre a entrada W', e eu sei que eu não mexi na entrada W aqui por causa da construção que eu fiz, de cara eu sei que M aceitou. Tá? Então, M parar sobre W' significa que M aceita. A minha máquina M original aceita a W. E quando M não para sobre W', significa duas coisas, né? Ou M rejeitou, ou M entrou em loop. De qualquer forma, ela não aceitou. Então, M não aceita W. Né? Então, a gente tem essa relação por causa da construção que a gente fez. Então, se R aceitou, é porque M' parou. Sabendo pela construção que isso significa que M aceita, eu posso aceitar aqui na minha máquina S. Mesma coisa para o caso de R ter rejeitado. Quando R rejeitou, significa que M' não parou. Por construção, isso na verdade significa que M não aceitou o W. Então, eu rejeito na máquina S. Então, a máquina S está decidindo se M aceita W ou se M não aceita W. Ela está decidindo isso. É uma máquina decisora. Mas a gente sabe que isso não pode acontecer, porque esse problema da aceitação aqui não pode ser decidido. Então, a máquina R, na verdade, é que não pode existir, né? Foi a única coisa estranha que a gente inseriu aqui no meio. Uma máquina, a gente supôs que essa máquina R existia, então ela não vai poder existir.